Eu vejo que muitos empresários, eles deixam um potencial gigante na mesa, como não somente dinheiro, por fato de não saber para onde tem que ir. Então, poucas empresas têm essa questão do comercial 1 e 2. Cara, eu tenho que vender esse produto aqui a todo custo. Mas, cara, qual que é o teu produto que traz cliente e qual que é o teu produto que de fato te dá grana no bolso e lucro? Eu tenho uma loja de roupa e eu tenho que fazer a dancinha que o fulano faz lá. Cara, às vezes não é isso. Às vezes a tua loja de roupa é de grife. Tu vai fazer dancinha pra vender? A minha expectativa é aprofundar os bastidores do que está por trás da identidade de uma marca. A minha expectativa é entender como deve ser a mentalidade de um profissional que vai conciliar a criatividade com lucro. A minha expectativa é falar como a mentalidade pode te ajudar nos negócios e como marca pode colocar a tua empresa à frente da concorrência. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Praz, sou empresário, host aqui do podcast Bastidores do Lucro, sócio fundador do Instituto LVO, escritor, palestrante, conselheiro de empresas. Uma grande satisfação estar junto com vocês hoje. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Eu sou Josué Seibel, empresário, palestrante, treinador, sócio fundador do Instituto LVO e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Muito bem, iniciando mais um episódio, agradecendo nossos parceiros, Nola, Repediu, Hora do Pastel, Sense, e hoje o episódio, daqui a pouco tem surpresa, temos aí, vamos falar bastante sobre publicidade, sobre marketing, também MBA Equipamentos e também Conexo Engenharia. Se você ainda não segue o Bastidores do Lucro nas redes sociais, aproveita e no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast, segue a gente e acompanha para receber todas as informações, os cortes que a gente publica nas redes sociais. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, já avalie o programa com 5 estrelas para que o Spotify entregue essa informação, que tem grandes informações valiosas no episódio de hoje. Inclusive, aproveitando, eu quero receber e apresentar o nosso convidado de hoje, pessoa que a gente tem a honra de receber hoje no Bastidores do Lucro, ele que não somente é um convidado para poder agregar, trazer informações valiosas para a gente, mas também é nosso patrocinador através da empresa dele, nosso parceiro aqui do Bastidores. Então ele que é um exemplo de como a criatividade, estratégia e visão podem transformar negócios. Designer gráfico e diretor criativo há mais de 8 anos, ele é fundador da Sense e da Gestos e já ajudou mais de 50 empresas a construírem marcas fortes, autênticas e reconhecidas no mercado. Com uma mente criativa e um olhar voltado para resultado, ele une estética, propósito e estratégia para mostrar que uma boa marca não é só visual. É o que o cliente é o que faz o cliente escolher você. Então, com vocês, com a nossa honra no episódio de hoje, Matheus Soares. Muito prazer, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui. Para mim é uma honra estar participando do projeto também como patrocinador. Eu espero poder agregar bastante na vida da nossa audiência. Muito bom. E uma das grandes marcas é o Bastidores do Lucro, o Instituto LVO, também faz um trabalho muito legal para a Hora do Pastel. Muito legal te ter aqui com a gente hoje. Hoje o assunto vai ser bacana. Tenho certeza que o pessoal vai aprender bastante. É muito legal poder conhecer pessoas ao longo da nossa trajetória empreendedora, né? E eu te conheci através do Giovanni, que já tinha uma conexão contigo aí, já fazia trabalhos aí para ele, né? Para a Hora do Pastel, enfim. E, cara, posso te dizer que, assim, tu é um cara que eu tive um grande prazer em te conhecer e ver o quanto que tu entrega com excelência o que tu faz. Então, para nós, realmente é um grande prazer, assim. Eu quero começar esse episódio de hoje, Matheus, pedindo assim para tu trazer um pouquinho de quem é o Matheus, lá dos bastidores de uma forma objetiva, de onde começou a tua trajetória empreendedora, enfim, para chegar até hoje com uma agência estruturada que já transformou diversas empresas, além de um novo negócio que tu pode falar, que tu startou não tem tanto tempo, né? Enfim, comenta um pouquinho dessa trajetória aí pra gente. Bom, o Matheus tem 25 anos, é filho da Nair, filho do Marcos.
ele começa a vida dele empreendendo desde muito pequeno, né? Eu sempre fui me desenhar, riscar as paredes de casa, minha mãe ficava louca comigo, Matheus, para que eu tenho que limpar de novo. E até então, cara, eu comecei nessa vida de desenho, né? E aos 12 anos eu descobri tecnologia. Foi aí onde a minha cabeça explodiu, né? Eu formatei um computador com 12 anos, então foi onde eu busquei no YouTube ali coisa rápida e tal e resolvi aquela necessidade. Então, aos 13 eu já vendia desenho, né, na escola, vendia desenho industrial para empresas como Skin, operários de lá. E foi onde que nasceu essa vontade de, cara, eu acho que tem algo diferente. E ali a vida foi se construindo e hoje estamos aqui, né? Com negócios próprios, com negócios criativos que parte de um princípio. E esse é um pouco brevemente da onde veio essa vontade de empreender do Matheus aí, mais novo. Muito legal. Uma coisa maravilhosa, assim, que a gente, né, fez a gente aprofundar ainda mais os negócios, né, trazer outras empresas para vocês também poderem assessorar na parte do marketing, é a forma como você cuida do cliente, né? Eu me lembro como se fosse ontem, né? A primeira vez que tu se conectou com nós ali na Hora do Pastel, as referências eram muito boas, mas a gente nem vamos fazer criativo agora, vamos conversar, vamos entender o que tua empresa precisa, qual é a identidade. Você já conhecia a marca, mas não os bastidores, né? E assim foi com o Instituto também, né? Então a gente preencheu aquele formulário lá, até a gente tomou um susto, né? Nossa, o que é isso, né? Porque impressionou a gente pelo fato de, através de ter um método para poder identificar o teu cliente, poder olhar para ele de uma maneira mais assertiva, eu acredito, né, que essa é a intenção, porque o resultado ele veio. Ou seja, a gente trata sobre a identidade, né, você conseguiu trazer o nosso DNA de uma forma muito assertiva para as pessoas que estão nos acompanhando, né, nossos clientes também. Então, como é que nasceu a Sense e principalmente essa parte de cuidar dos outros? Porque quando a gente fala de marketing, é sobre gerir uma marca de outra pessoa, né? Se a gente olhar. Então, é você se colocar no lugar do outro, né? E fazer o olhar de dono. A gente tem na Hora do Pastel vários valores, né? Importantíssimos, mas um deles é senso de dono. Sim. E eu vejo que é quase isso, né? Ou seja, cara, eu sou, entre aspas, eu tenho que me colocar como dono da Hora do Pastel. Como é que as pessoas vão enxergar essa marca, né? Então, como é que nasceu isso e esse olhar clínico para ser assertivo nas empresas? Cara, foi quando eu entendi. Na verdade, eu sou um cara eu me considero muito religioso, né? Na verdade, o princípio pra mim de tudo é servir, né? Eu acho que a gente só faz o que faz pra servir alguém, né? Em tudo. Então, quando eu parto desse princípio, quando eu entendi isso na minha vida, que só isso me levaria pra frente, eu comecei a entender outras coisas também. Tá, cara, mas eu tenho que fazer negócio. Mas entender de gente. Sem entender de gente, eu não vou conseguir fazer negócio. E eu tô num ticket hoje de mercado alto, né? Eu não tô num ticket de R$100, R$200. Tô num ticket de 1.000, 2.000. Então, é um mercado mais complexo de tu entrar, né, na vida do cliente de fato. E quando a gente fala de marca associada à mentalidade também, tem muito disso. O estar presente na vida do cliente, pra gente estar criando um relacionamento e o cliente fala de ti pra, cara, 10, 15, 20 pessoas. Então, quando tu parte de servir alguém e entender de gente pra construir algo, fica tudo mais fácil, na minha visão, né? Porque acaba que, cara, negócios são feitos por pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa do ser humano do lado. E quando tu compartilha, cara, tu compartilha amor por meio do teu negócio. Então, isso muda tudo pra mim, a visão que eu tenho hoje sobre tudo que eu faço nos negócios. Que legal. Eu acho que um dos pontos que eu percebo muito nesse nosso relacionamento profissional aqui, ao longo do trabalho que tu vem desenvolvendo para nós, tanto no Instituto LVA quanto no Bastidores, são vários pontos, assim, que unem, cara, criatividade, tu é um cara extremamente criativo, e um outro ponto que eu considero muito importante é organização. E, cara, para tu entregar um cronograma conforme a gente tem, tudo certinho e tal, no prazo, etc. Tem que ser muito organizado, né? Então, eu acredito que hoje tu e tua equipe, né, tem toda essa estrutura, tudo isso planejado para poder entregar. Mas, assim, eu acho que a gente poderia trazer, antes de entrar mais a fundo nos bastidores do negócio hoje, eu queria te perguntar assim, cara, fala um pouco da Sense e da Gestos, isso? Show. Fala um pouquinho de cada empresa pro pessoal que tá aqui conhecer, entender o que é e tal. Tá. Cara, a Sense nasceu então digamos que essa habilidade que eu desenvolvi desde criança, né, da parte criativa.
E foi onde ela nasceu num período que eu tava num período bem complicado de vida, assim, bastante desafio para resolver, bastante, né, dificuldade que eu tava passando, cara. Investir em empresa não tava dando certo, é um momento que eu peguei muito a Deus também. E eu pensei, cara, eu preciso sair desse buraco, né, literalmente. Então foi onde eu, cara, comecei a contratar gente. Cara, deixa eu resolver pra ti esse problema e de design, de criatividade e tal, cara, resolve pra mim. Foi onde eu conheci pessoas de São Paulo, de Minas, vários locais do país, até fora. E foi onde a Sensi começou a se moldar, né? Eu fui indo. E quando eu comecei a vender mais projetos, deixa eu organizar isso aqui pra mim ter um planejamento pro futuro, porque eu quero saber pra onde eu vou, né? E foi onde que cara, eu comecei com tickets muito baixos, resolvendo problemas de fato. E eu fiz um planejamento, cara, eu preciso daqui a um ano ter dobrado esse ticket médio. A gente triplicou o ticket médio por venda hoje. Então, eu acho que a Sensi partiu de uma necessidade primeiro, né, de fato. Mas eu pensei, cara, o que eu tenho de habilidade para resolver um problema de alguém? E foi onde ela surgiu. E hoje ela tem um ecossistema de várias entregas diferentes para resolver dores específicas. Dentro desse ecossistema, fala um pouquinho mais qual é que é as soluções que tu traz, até para a gente entender assim mais a fundo para quem está assistindo, né? Eu sei de várias soluções que tu traz para nós, né? Mas de repente para outras tem um leque pessoas, maior. Cara, então a porta de entrada hoje do negócio é a parte criativa, né? Os clientes nos conhecem através da parte criativa porque é o nosso core de fato, né? Onde eu consigo ganhar destaque na prateleira, que eu gosto de falar muito disso. E é onde que o próprio Giovanni também conheceu a gente, resolvendo essa necessidade, e a gente consegue agregar outros valores de produtos. Tá, mas o que tu tem de necessidade do teu negócio hoje? Porque o que acontece? Um produto que tu vende, ele aparece outras dores por causa daquele produto, né? Se tu colocar tráfego pago, tu precisa de atendimento, né? Ou se tu colocar um design mais bonito, tu vai vender mais e tu vai gerar uma outra demanda. Então foi onde que eu entendi que, cara, o design é uma porta de entrada, mas vai ter outras entregas, uma esteira de entregas que o cliente vai necessitar depois que eu possa entregar também, né? Então hoje esse guarda-chuva está formado dessa forma, né? A gente montou soluções, né? Como consultoria de marketing, assessoria, a parte estratégica. Eu tenho clientes que eu peço só consultoria que são vendedores propriamente, querem usar o Instagram como canal de venda. Legal. Então é onde eu consigo unir minha expertise em marketing, né? Porque eu trabalho a vida inteira com isso. E eu consigo entregar também a parte de design, que é o meu core business principal. E fala desse novo negócio que tu lançou, acho que eu me lembro que tem alguns meses que tu lançou ele numa versão beta, numa versão tá um pouco beta, ainda um pouco mais orgânico, bem orgânico até. A gente planeja estar com ele mais, assim, expandido pro mercado por próximo metade do ano que vem, né? Tá. Mas a GES só nasceu na necessidade que eu vi no mercado de controle de dados. O Giovanni pode falar depois propriamente disso. Porque, cara, eu vejo que muitos empresários, eles deixam um potencial gigante na mesa, como não somente dinheiro, por fato de não saber para onde tem que ir, né? Cara, ticket médio, para onde que a minha empresa tá indo, como é que eu vou fazer um planejamento se não tenho dados? Então foi onde eu falei com, sei lá, 10 empresários, 8, cara, eu não tenho nada disso. E ela teve que nascer, né? Então eu já queria entrar no mercado de tecnologia, na verdade a Sensi vai começar a ir mais para esse mercado agora. E foi onde, cara, tá aqui um produto que eu posso usar como vitrine, né, para falar das minhas soluções, e tá um produto que vai resolver uma dor no mercado, né, dos meus clientes também. Então, na prática, explica um pouquinho a funcionalidade, assim, da GES. Ela nasceu com um BI, né, um software de business intelligence, com um termo geral em inglês, mas para te fazer gestão estratégica do negócio, né, para te ter dados, tu colocar ali dados de ticket médio, o produto que mais vende, conhecer teu cliente, trazer informações de tráfego, de CRM e tudo mais. Então, tudo o cliente vai ter um dashboard para visualizar nessa plataforma. Então, foi onde que a gente está aperfeiçoando agora, né? Para mostrar... Na verdade, a gente quer democratizar um pouco essa questão dos dados. Porque hoje é algo muito... Para o empresário de nível consciência mais alto. E às vezes o cara que tem um negócio pequeno, ele precisa ser educado para usar isso, né? Exato. Então, é esse intuito que a Gesto nasceu, né? De educar esse cara menor, para ele usar isso, com um preço mais acessível, obviamente. E treinar esse cara para ele dar passos maiores, porque a gente cresce junto com ele daí. Muito legal. E dados é uma coisa que sempre estão lá. Só que o pessoal ou não mensura, ou não sabe como mensurar, ou mensura de forma errada. Mensura de forma errada. Então, é muito legal essa inteligência, porque traz uma consolidação de vários indicadores que são determinantes para o negócio dar certo. Sim. Tem coisas que são importantes, que você pode mensurar uma vez na semana, a cada 15 dias, mas tem coisas que são determinantes, que é todo dia. Sim. E aí o pessoal acha que olhar todo dia é só olhar o faturamento.
Né? Só o faturamento. O ticket médio hoje, se a gente olhar no nosso círculo, às vezes, de pessoas, se você vai conhecer pessoas novas que têm negócio, às vezes há 10, 15 anos, eles não sabem o que é a palavra ticket médio. Sim. Por incrível que pareça. Eles sabem que é a média ali, mas eles não sabem o que é. Sim. E logo, se eles não entendem a importância daquilo, eles não mensuram, não trabalham aquele ativo, porque o dado, ele é um ativo. Se você souber trabalhar ele, cara, não tem nada que você não consiga vencer de meta. Porque você pega aquela informação, você tem um diagnóstico de como você está, com base nisso você traz alternativas para te levar do ponto A ao ponto B com uma melhoria. Sim. E aí você faz um novo diagnóstico, ou seja, uma nova mensuração. Então esse software, pelo que eu entendi, é isso, né? Ele consolida essas informações em tempo real, imagino eu, e traz clareza e muito legal que é, como você falou, para os pequenos e médios, né? O grande realmente, né? A gente já, desde o primeiro pastel vendido, eu já tinha um Excel com alguns controles, mas é porque eu já tinha consciência daquilo era importante. Sim. Hoje tem toda uma tecnologia por trás que foi feito um baita investimento, que para pequenas e médias empresas não vão conseguir fazer esse investimento. Mas a informação é tão importante para elas como para nós. Sim. Ou seja, não importa se você fatura 10 mil por mês ou 100 mil por mês, a informação clara do teu negócio, ela é extremamente importante. E o divisor de água de sair de 10 para 100 em algum momento é a capacidade que você tem de enxergar os teus indicadores, que são os dados. Muito legal isso aí. Eu gosto de fazer uma pergunta, né? Esse dia eu fui numa feira e o pessoal... Tá, mas o que a GES resolve? E daí eu rebato com outra pergunta. Sabe me dizer o teu ticket médio em outubro do mês passado? E sabe me dizer todos os dados da tua empresa? Não sei. Pois é. É isso aí que a gente resolve. E como é que tu vai dar o passo seguinte sem saber para onde tá indo? Às vezes são coisas básicas, né, Giovanni? Antes a gente estava falando sobre aquela metodologia de contratação, né? E o quanto que isso pode ser importante para os negócios. É uma coisa básica, simples de ser aplicado, mas a maioria não faz. Não faz. A mesma coisa assim, o ticket médio. Cara, isso deveria ser obrigação, assim, de todo empresário saber. Mas a grande maioria dos pequenos e médios negócios não tem as informações de forma clara para poder tomar uma decisão mais assertiva. Como é que eu vou criar uma campanha para vender... o foco é só vender mais. Não é assim, cara, qual que é o produto ou qual que é a base de cliente? Como é que eu vou extrair mais resultado da minha base já sem necessariamente somente prospectar mais e ampliar a minha base de clientes? E sim, essa é uma das formas, né? Mais clientes. Mas como é que eu posso extrair mais daqueles que já são meus clientes? Então, assim, aumento de ticket médio ali é um dos exemplos de dados que são fundamentais. E assim, vários outros dados podem ser utilizados para potencializar os resultados. Né? E eu vejo que também, às vezes, a gente tem que sair um pouco da caixa e pensar um pouco a longo prazo, né? Que nem eu falei, esse produto que a gente tem hoje em casa, ele é um produto estratégico também, né? Porque, às vezes, eu preciso que o cliente conheça a minha solução de software house. Mas como é que ele vai conhecer se ele tem um produto na mão? Entendeu? Como é que eu te vendo uma água sem ter água aqui pra te entregar? Né? Então é onde a gente consegue ir nas feiras, ir nos locais. Cara, beleza, tu tem um problema de sistema? A gente resolve pra ti. Tá, mas o que tu já fez? Já fiz tal coisa, mas me mostra alguma coisa, entendeu? Então foi onde ele surgiu tanto com um produto que solucionava uma necessidade real do público, quanto um produto estratégico para falar do nosso serviço da Sense. Claro. Entendeu? E a gente monta um ecossistema forte, que é um ecossistema blindado. Beleza, tá, não tá vendo software house agora. Cara, mas tem outros produtos vendendo aqui na esteira super bem. Então bom. É onde entra a questão. Cara, muito legal. E juntar, né? Porque como você falou, né? Você iniciou falando, na medida que a gente vai entregando soluções para o cliente, nascem novas demandas. E dentro disso, cabe vocês criarem, né, metodologia, enfim, para poder atender esse cliente, para continuar tendo ele na carteira, né? Sim. E isso é muito legal, porque eu sou um cara, eu valorizo demais parceiros, né? Mas na medida que minha empresa foi crescendo, isso é normal qualquer empresa. É aquilo que eu digo, as pessoas que te levem para 1 milhão, ou para 10, ou para 100, nem sempre são as mesmas. É a capacidade que as pessoas têm de evoluir junto contigo. Fornecedor, a mesma coisa. Tem fornecedores lá atrás que não conseguiram atender a minha demanda maior, que eu tive que trocar. Continuamos amigos, né? Deixei muito claro que eu precisava daquela demanda, eles não tinham a capacidade de fazer acontecer aquela demanda, e a gente teve que optar em, então, fazer um upgrade no fornecedor. Mas a gente gosta muito de ter parceiros leais, assim, é muito difícil a gente trocar um fornecedor, mas precisa
o nosso cliente, né, o fornecedor, no caso, precisa ele também conseguir crescer junto, né? Sim. E desde que a gente começou a trabalhar em conjunto, conforme as demandas que eu fui passando, que não foram poucas, né? Cara, as soluções elas vêm. E sempre muito assertiva, né? Trazendo só a complementar o ticket médio, tem vários indicadores, mas porque isso a gente vive na prática, o potencial de mensurar o ticket médio. Imagina o seguinte, você tem um ticket médio de 50 reais. Aí chega no dia 20, teu ticket médio foi de 55. Você pode achar que o marketing está funcionando extremamente bom e ele te ajudou a vender mais. O faturamento aumentou se foi a mesma quantidade de cliente. Mas daqui a pouco não. Sim. Né? Daqui a pouco teve menos clientes e aumentou o ticket médio. Né? Daqui a pouco teve mais clientes e aí também aumentou o ticket médio mesmo com mais clientes. Então tu tem o ticket médio de um lado, né? Que é a média de clientes com base no faturamento e o faturamento de outro. E você precisa ter a capacidade de separar o que é um real aumento de ticket médio. Sim. Né? Porque o aumento de ticket médio ele pode ser, no nosso caso, que nós temos os pastéis, né? Um adicional que eu tô vendendo com mais técnica, com mais eficiência lá na ponta. Upsell. Exatamente. Ele pode ser simplesmente porque, vamos pegar o caso do iFood, que né, a gente vende pelo iFood. Simplesmente o iFood decidiu, durante 2 semanas, ter mais incentivo em campanhas, onde o valor sai do bolso dele. Sim. Né? O que vai aumentar o meu ticket médio, porque também existem incentivos que a loja faz, onde abaixa o ticket médio. Então, se eu mensuro o meu ticket médio, né, semanal, que é o que a gente analisa, eu tenho a capacidade de entender se ele está saudável ou não. Porque, às vezes, um ticket médio maior nem sempre é saudável. Depende, o teu ticket médio pode ter aumentado porque começou a vender teu produto que tem menos margem, porque daqui a pouco, isso aqui é uma coisa muito importante até pro pessoal que tá nos assistindo, a importância de tu conciliar o teu marketing com o teu CMV, né, ou com o teu produto, teu custo de produto. Porque assim, você tem que ter produtos que você tem uma margem um pouco menor, que são os tradicionais. Por exemplo, o pastel de carne com ovo. Ele é um dos pastéis, em tese, um pouquinho mais caro para fazer. Porque a carne moída ela não dá muito volume dentro do pastel, né? Então ela vai bastante carne moída, tem que ser uma boa qualidade. E ele é um dos produtos que eu tenho que vender um pouco mais baixo, porque ele é tradicional. Sim, e porque ele é uma barreira de entrada menor, né? Exatamente, todo mundo conhece, um pastel. Tanto que a maioria das pessoas que compram pela primeira vez, eles querem pegar o tradicional para conhecer. Aí eles querem provar a massa e tal. Então o que acontece? Eu preciso ter esse produto, mas minha margem é um pouco menor. Mas se você olhar, né? Bom, você sabe, né? Mas vocês que nos assistem, olharem nossas campanhas, a gente não promove pastel de carne com ovo. A gente não faz marketing. E é um dos mais vendidos. Então o que acontece? É um produto que eu não faço campanha, porque minha margem é menor. Então, agora eu posso simplesmente aumentar o meu ticket médio de uma certa maneira, que eu tô vendendo mais pastel desse carne com ovo pro meu cliente. Ele compraria 2 normal e comprou mais um carne com ovo. Eu aumentei meu ticket médio, mas a minha margem talvez caiu. Ou seja, eu tô vendendo mais com menor lucro. Então eu preciso ter um direcionamento para daqui a pouco. Opa, peraí. Deixa eu convencer esse cara, além de pegar o carne com ovo, eu colocar um adicional de tempero verde para aumentar minha margem de lucratividade em cima. Tem um fator que eu aprendi que é muito bacana, que pouca gente fala isso na internet, que é comercial 1 e 2. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Que é o produto que te traz cliente e o produto que te dá dinheiro. Isso aí. Né? Então, no meu caso, como a Ciência é uma empresa de serviço, né, às vezes, para mim, não é sentido ter mais cliente. Não faz mais sentido ter mais cliente. Às vezes, tem que ter produto que quebra a barreira primeiro, depois o produto que me dá mais dinheiro, né, me dá mais lucro. Então, poucas empresas têm essa questão do comercial 1 e 2. Cara, eu tenho que vender esse produto aqui a todo custo. Mas, cara, qual que é o teu produto que traz cliente e qual que é o teu produto que, de fato, te dá grana no bolso e lucro? Né? Exato. Isso é feito muito em lançamentos do digital, ou enfim, né, onde a pessoa muitas vezes... Até o lance de oferecer uma aula gratuita ou algum produto que seja mais baratinho, R$ 9,90, R$ 29,90, sei lá, produto de entrada para fazer a aquisição daquele cliente, né? E a partir disso tu conseguir vender produtos de ticket maior, né? E o cliente vira uma ponte para outros negócios teus, né? Então tu tá apostando nele também, né? Agora um ponto dessa questão que tu falou do ticket médio, né? Tem um outro detalhe, daqui um pouco tu falou desses exemplos ali, mas daqui um pouco aconteceu alguma coisa mais sazonal, por exemplo, naquele dia, determinado dia, houve uma venda de um valor muito maior por causa de um evento que foi comprado pastel para aquele evento. O meu ticket normalmente, sei lá, é o que? R$50, R$60, não sei quanto, o ticket ali,
mas daí teve um cliente que entrou lá e comprou R$2.000 porque ele comprou para uma quantidade maior de pessoas para um evento. Ou seja, vai subir o ticket. Nossa, agora meu ticket está em R$70. Eu vou parar de fazer não, é isso o meu aí. marketing porque tá ótimo. Tá ótimo, só que ele não se dá conta de que aquilo ali que impactou, né? Então, E é um erro, coisas- né? Sim, exato. Na verdade, não olhar teus indicadores determinantes para o negócio funcionar todos os dias é o maior erro Sim. que o empresário pode cometer. Sim. Sabe? Então, e acontece. É a maioria, né? A maioria não tem é, indicador, cara. Isso que por isso que eu enxerguei um mercado gigante. Assim, eu acredito que nos próximos anos, com IA, com tudo, a gente vai ser um mercado mais educado. Porque vai se obrigar. Quem não se educar com dados, com IA, cara, vai estar fora do jogo. Você Eu falou uma acredito. coisa muito importante. A gente vê essa movimentação no mercado, mas aí vem uma coisa que Uhum. já existe há muitos anos várias maneiras de tu aprender mais. O YouTube Sim, mesmo, você sim, falou, sim, fiz a sim. formatação no meu computador no YouTube, né? Tu olhou lá Sim, primeiro sim, e tal. Ou seja, mas sabe o que fez você fazer aquela formatação lá? Não é o curso que tá lá, é a mentalidade. Mentalidade. Então a gente olha, a IA veio com tudo, né? Já tá aí há 2, 3 anos, né? E a gente usa bastante e tudo. Mas eu vejo vários usando e não saem do lugar. Por Sim. quê? Mentalidade. Então, ser dono de um negócio, ser empreendedor, né? E se transformar em empresário. Eu gosto de sempre dizer que o empreendedor é o que começa, o empresário é o que realmente faz o negócio crescer. acontecer. Tem muito a ver com a capacidade da mentalidade Uhum. de realmente olhar para o teu ecossistema e se dedicar a resolver problemas e do cliente interno. A gente tem o hábito de, cada 3 meses, desconstruir todos os nossos manuais e refazer de novo. Então tem as validades lá. Hoje, muito pouco é mudado, mas tem esse hábito. Para quê? Porque um dos nossos valores é melhoria contínua. Então a gente precisa estar evoluindo sempre. Então é treinamento contínuo, melhoria contínua. Então imagina que se eu tivesse decidido que o meu primeiro vídeo de como montar pastel que foi feito lá há 8 anos atrás fosse pro resto, né? Sim. As pessoas de hoje não iam conseguir aprender com aquilo. Primeiro, porque era o primeiro. Segundo, porque ele passou mais... uma técnica muito mais... menos vendível para quem tá aprendendo, porque ela era mais técnica. Hoje, nossos materiais, eles são 80% mais intuitivos, né? E a técnica fica nos 20%. Sim. Porque é sobre a capacidade de convencer a pessoa que aquilo é possível de ser sim. feito da seguinte maneira, seguindo o processo. Sim. Né? Então é sobre mentalidade. Como é que você vê hoje, né, esse diferencial sobre a mentalidade atrás dos negócios? Cara, desde 2019 eu comecei a estudar muito sobre isso, mentalidade e tal. Ela me levou, me leva até hoje, longe, bastante sim. Mas eu passei, quando eu trabalhei na empresa de tecnologia, né, eu tive um mentor que mudou, assim, minha carreira, né? O Zé, que é o apelido dele, assim, foi um cara que, cara, ele abriu minha cabeça. Eu cheguei lá de um jeito e ele, cara, muda isso aí, senão tu não vai evoluir nada. E, literalmente, ele chegou assim, eu cheguei aquele toque de design, isso aqui não tá desse jeito e tal. Ele falou, cara, preciso do produto pronto pra tal dia. E se tu não mudar, tu tá fora. Tipo assim, do jogo. E, cara, só que graças à mentalidade que eu já tinha desde criança, assim, tipo, já ter vendido mais novo, eu falei, cara, esse cara tá me ensinando algo, velho. Tem que aproveitar. E às vezes a gente perde oportunidades por não estar pronto pra isso, né? E pra ouvir. Então foi onde, cara, estalou na minha cabeça aquilo lá e eu falei, cara, eu preciso ir atrás de mudar minha cabeça sobre detalhes. Às vezes a gente perde oportunidades por ser perfeccionista nas coisas, né? Cara, hoje o Matheus antigamente ele tinha muito medo de errar. Medo de errar, cara, às vezes eu criava conteúdo, por exemplo, lá atrás. Eu postava conteúdo e apagava. Perfeccionismo, entendeu? Então foi onde que eu trabalhei 3 anos com esse mentor que eu tive, o Zé. E, cara, ele mudou assim minha cabeça sobre isso. Cara, faz isso aqui. Até hoje eu tenho um hábito, até hoje, que todo dia de manhã eu levanto, tô fazendo meu café e eu boto um vídeo no YouTube sobre mentalidade. Todo dia. Faz 4 anos que eu faço isso. E é onde que eu realimento aquilo. É que nem tomar água. Mas não sempre o mesmo, não, né? Não, diferente. Vai construindo, né? Diferentes. Isso. Tô construindo algo e, cara, não é que eu já sei tudo, só que aquilo ali não é mais por saber algo novo. É por eu estar alimentando aquela coisa. Fazendo a disciplina agora. No início é motivação, mas depois a disciplina de estar absorvendo conteúdos que fazem bem pro nosso organismo como um todo, né? Pra nossa mente. Até Muito porque, legal. cara, eu venho de uma família que eu não tive isso, sabe? Tipo assim, não, empreende que... Meu pai sempre trabalhou CLT, sempre teve um emprego normal, digamos assim. E eu nunca tive incentivo assim de perto, não, vai fazer.
Mas eu sempre tive algo que eu queria fazer diferente, sabe? Não. Eu sempre, na verdade, eu acho que o que me ajudou muito quando eu era mais criança, eu sempre soube o que eu não queria pra minha vida. Isso me ajudou bastante. Cara, eu não quero passar trabalho com dinheiro, eu não quero passar dificuldade, eu quero ter as coisas, eu quero viajar, eu quero fazer. E isso eu entendi, consegui trazer pra minha vida e, cara, tá, beleza. Eu entendi isso, agora eu preciso quebrar paradigmas, bloqueios pra mim passar esse muro. E foi onde eu trabalhei 3 anos nessa empresa. Eu falei, ó, Zé, eu quero crescer e tal, tal. Mas antes de trabalhar com esse mentor, cara, eu ouvi muito Flávio Augusto. Muito, muito, muito. Eu trabalhei numa empresa que todo dia eu via ele no fonezinho. Flávio Augusto, com certeza, é um dos maiores influenciadores Nossa, de empreendedorismo Hoje em do dia, Brasil, né? Mentalidade, Eu né? me lembro desde a época que não tinha Instagram ainda, né? Eu consumia conteúdo dele direto no Facebook. De comunidade, de grupo, né? Então, sem dúvida, é um cara que moldou muitos empreendedores, muitos empresários aí. Em 2019, quando eu tive meu primeiro emprego, quando eu saí lá de office mall e tudo mais, foi o primeiro emprego, eu cheguei num ponto da minha vida que eu queria algo diferente, sabe? Tipo assim, eu tava naquela empresa ali, mas eu nunca consegui ficar acomodado nas coisas. Eu nunca fui o cara que conseguia ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Um cara inquieto, sabe? Então, quando eu ouvi o primeiro vídeo de Flávio Augusto, eu comecei a ouvir ele todo dia indo pro serviço, né? Tipo, cara, botava no fone, ia aí escutando. Teve uma coisa que eu ouvi dele que mudou minha cabeça, assim, que ele falava muito sobre CLT, né? Tipo assim, cara, vai esperar realmente pro governo mudar a tua vida? E aquilo ali ficou na minha cabeça e coisa. E só que eu nunca falei pros meus pais, não falava pros meus pais, porque, cara, era outra mentalidade, não tem como mudar a pessoa que já tá condensada naquilo. Ia dar talvez entendeu? mais atrito do que, certo, conseguir mudar a mentalidade. E se tu for olhar hoje o Brasil, ele é um país que ele tem muito essa cultura de assistencialismo, muito essa cultura É cultural. Então, assim, às vezes tu não consegue transformar isso do dia para noite, né? Sim, É uma coisa que tem que ser trabalhada ao longo do tempo. sim. E por isso que até eu acho que é interessante essa tua ideia de tu ter esse hábito, essa disciplina Uhum. de todo dia no café, enfim, não precisa ser no café, mas no teu caso, alimentar a tua mente com algo relacionado a isso. Sim. E eu quero te perguntar o seguinte, Matheus, ao longo dessa tua trajetória, qual foi o maior desafio que tu enfrentou, seja para montar o negócio ou no meio dele, ou quando tu precisava ampliar, enfim, qual que foi ou os maiores desafios que tu enfrentou assim nesse mundo do empreendedorismo Cara, aí? teve alguns, principalmente quando tu é novo, que tudo é mato, tipo assim. Eu me identifiquei muito com o Rodrigo, no podcast que ele veio, porque ele falou muito parecido a história dele, minha com a dele. Foi na pandemia, quando eu cheguei pro meu pai e falei, pedi demissão do emprego na pandemia. E como eu te falei, né, como eu falei pra vocês, ele era um cara, sempre trabalhou CLT, normal, salário e tal. Cara, ali foi difícil, sabe? Foi uma conversa bem difícil, vou falar pra vocês. E só que, claro, eu tava confortável porque eu já tava visando as coisas na frente, Sim. né? Eu já tava com dinheiro guardado, já tava super confortável ali. Eu ajudava bastante em casa, morava com meus pais ainda, tinha 20 anos. E foi um período difícil porque, cara, ele olhava pra mim num quarto, o dia inteiro trancado. Cara, era verão, era inverno. A visão dele não era a mesma que você estava enxergando. Exato. E normal, porque normal. Normal. assim. Eu entendia, tudo certo. Só que ele me olhava domingo num quarto, de noite num quarto, ele me olhava no sol todo, meus amigos, cara, vamos fazer tal coisa. Eu num quarto. E ele, Matheus, não vai sair daí, cara, não sei o que sair, não é pra ti, não sei o que. Eu quieto ali, né? Daí eu comecei a comprar livro, toda semana chegava 2, 3 livros em casa, minha mãe, tá, Matheus, livro de novo, isso aqui. Daí começou a encher meu quarto de livro. E daí, cara, quando ele começou a ver que o negócio, putz, vai ser diferente, foi quando eu fechei um cliente de São Paulo. Assim, um cliente grande, sabe? Meu primeiro projeto grande, assim, que me dá orgulho. E eu mostrei pra ele aqui, pai, fechei um primeiro cliente e tal. E, cara, eu fiz meu salário de CLT, eu fiz em 2 semanas. Tipo, ali foi entendeu? Foi um estalo pra ele. E foi um estalo pra mim, porque, caramba, cara, abriu o mundo agora. Então, mas essa parte do meu pai foi a mais difícil, sabe? Porque rola pelo emocional e tudo mais, mas foi complicado. Mas... Não pode. E tu falou de livro, Matheus. Qual que foi o livro que mais te impactou, que trouxe uma transformação assim que tu poderia trazer como mensagem para quem tá nos assistindo aqui? Cara, Segredos da Mente Milionária foi um livro que mudou crenças sobre dinheiro. Mentalidade. Porque, como eu falei, eu cresci num ambiente que o dinheiro era sempre um problema, né? Por conta da mentalidade do meu pai, que tá tudo certo, era normal. Mas, como eu falei, eu sabia o que eu não queria. Né? Eu queria viver uma vida estável. Não que estabilidade não existe, que nem diz o Flávio Augusto, mas eu queria viver uma vida, cara, desfrutar também, né? E quando eu li Segredamente Milionário, cara,
Quando ele fala sobre tu ter inveja, tu ter nojo do rico é um problema, cara, são vários pontos que realmente tu percebe lá atrás. Cara, é verdade, cara. Como que tu enxerga quando tu tá na frente de um amigo teu, ou até mesmo se não seja um amigo, mas uma pessoa que ele conquistou algo? Uhum. Como é que é a tua reação diante da conquista do outro? Exato. Tu te sente bem feliz? Tu fala, cara, que massa, olha que legal? Ou tu fica assim, ah, não sei, esse aí deve ter passado a perna em alguém, ou aquelas coisas, né? Isso é muito em cada mentalidade, né? E é muito de cultura, né? Que a gente é ensinado a seguir um sistema, né? Como o Flávio fala. Então, a gente é ensinado a ser averso a qualquer pessoa que prosperou, né? De cultura. Mas, cara, hoje o cara poder estar em ambientes com pessoas... Um amigo meu, esses dias, vendeu uma empresa por 500 milhões para um grupo. Né? Um cara que eu conheço. E eu junto com ele, às vezes, né? De amigo ali. Então, cara, estar num ambiente assim, entender que o Matheus passou por várias etapas lá e tá passando ainda, e tá em ambiente com pessoas que nem vocês aqui, cara, pra mim isso aqui, o Matheus imaginava, mas com 25 anos eu ia pensar assim, cara, é difícil. Sim. Mas, entendeu? A gente chega lá. Então, cara, eu acho que quando a pessoa sente a energia de alguém próspero do lado, ela desbloqueia muitas coisas na vida dela, não somente dinheiro. Tu falou sobre energia. Cara, você tá no meio de um ambiente que a energia ela tá pro mesmo sentido, né? É que nem pegar. Tem aquela dinâmica, né? Que tu pega uma canoa, coloca 4 pessoas, as 4 estão remando pro mesmo lado, né? Aí simplesmente uma decide remar pro outro lado. São 3 contra 1, né? Mas esse ele é capaz de atrasar totalmente essas 3. Então é muito importante a gente conseguir identificar isso ao nosso redor e se associar a ambientes que nos ajudam a crescer. Sim. Você falou, livros, né? Tem um livro que é muito bom, que é o Diário do CEO. E dentro dele tem um momento que ele fala, né? Que as pessoas são movidas por 2 caminhos. Um é pelo ganho e um pela perda. Que é justamente isso. O que eu não quero que aconteça, né? Então, ao longo da vida, eu acredito que a gente usa os dois, né? Tem momentos que a gente vai pelo ganho. Aí chega um momento que, eu não quero ter esse problema. Sim. Eu não quero ter isso. Por exemplo, eu na franqueadora, por exemplo, à medida que ela foi crescendo, eu olhei pro mercado aquilo que não era legal de, cara, eu não quero ter problema assim. Eu não quero ter esse tipo de coisa. Eu não quero ter um CMV de 50%. Sim. Eu não quero ter um CMV de 45%. Eu quero ter um CMV na média de 30% ou menos que isso. Então, assim, eu não quero isso. Não é que eu quero aquilo. Eu não quero isso. Isso ajuda a tu buscar, né? É uma maneira diferente de olhar para a mesma solução. Porque às vezes eu vejo que eu tenho amigos, por exemplo, muito inteligentes, mas às vezes falta um propósito diferente. Por exemplo, é mais fácil perguntar pra pessoa, cara, o que tu não quer? Do que perguntar às vezes pra ela qual o teu propósito, que é em alta, né? Se perguntar a pessoa, qual que é o teu propósito? Cara, ela vai às vezes perguntar, não sei e tal, mas cara, o que tu não quer pra tua vida? Ela vai te botar isso, às vezes ela tá ali, o que ela não sabe da vida dela. Né? E aí traz uma sacada pro universo das vendas que tem total conexão com isso. O que a pessoa não quer, o que ela quer. Que é basicamente o seguinte, as pessoas, elas compram ou elas se movem por 2 motivos, né? A busca do prazer ou a fuga da dor. Isso aí. Certo? E isso serve para vendas. Porque, por exemplo, quando tu tá vendendo, para de falar de especificação do produto, de não sei o que. Foca no ganho que aquela pessoa vai ter, na transformação que aquela pessoa vai ter ao comprar o teu produto ou serviço, ou então naquilo que ela vai deixar de ter, ou seja, qual o problema que tu vai resolver na vida dela. Né? Então é a fuga da dor, qual dor que tu vai solucionar para aquela pessoa, ou a busca do prazer, ou seja, qual benefício o teu produto ou serviço vai trazer ao teu cliente ao adquirir esse produto. Sim. Quando tu tem essa visão, tu fala, cara, então eu vou parar de falar de características, de não sei o que. Josué, então quer dizer que tu não precisa saber disso? Não é isso que eu falei. Tu, como vendedor, na minha percepção, tu precisa saber na ponta da língua isso, mas tu não vai falar. Tu só vai falar se ela te perguntar, tá, mas esse material aqui, ele é feito do quê? Como é que é? Daí tu tem que ter na ponta da língua para falar com convicção. Sim. Agora, o que vai fazer a diferença para aquela pessoa comprar não é isso, cara. É por isso que quando vocês mandaram o formulário, eu falei, cara, eu quero falar essa mentalidade. Porque de fato é isso, entendeu? Porque quando tu entende que, cara, precisa ser a pessoa pra ofertar melhor aquele produto, serviço, o que for, tu entende que, cara, não é sobre o produto em si, é sobre o que a outra pessoa tá esperando que tu resolva por ela ou pra ela. Tá, mas aí tá um ponto, Matheus, que eu quero te perguntar, cara. Tu como um profissional de marketing, né? Um cara que transforma, ajuda as marcas a se posicionarem para vender mais. Qual que tu acha que é o maior erro que as empresas cometem ao se posicionar de forma errada?
hoje na internet, por exemplo, né? Tipo assim, porque, cara, tem muita gente que posta, que faz um monte de post, mas aquilo não converte, não gera venda, não gera resultado. Por quê? Cara, são 2 pontos que eu vejo hoje que muda muito na hora de agregar valor pra pessoa, que é de fato o que faz vender, né? As pessoas seguem modinhas, tendências que às vezes não servem pra elas, né? Não servem pro público delas. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa e eu tenho que fazer a dancinha que o fulano faz lá. Cara, às vezes não é isso. Às vezes a tua loja de roupa é de grife. Tu vai fazer dancinha pra vender, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, cara, é que às vezes não é só empurrar o produto goela abaixo pro cliente, né? Às vezes o cliente compra de ti por outros motivos. E isso hoje é o mais diferencial possível, né? Cara, roupa é commodity, várias coisas são commodities, né? Vender tráfego pago, por exemplo, é commodity. Mas tu entender por que a pessoa compra do Matheus, ou por que eu compro do Josué, por que eu compro do Giovanni, entendeu? Porque eu me identifiquei com a história, por que o Giovanni, ele cuida do pastel, ou porque o Matheus cuida do cliente dele. Então, quando tu passa isso através de um stories, de um conteúdo, de um posicionamento, a pessoa comprou, primeira pessoa, e depois ela quer saber, depois ela quer saber o que o Giovanni faz de fato, ou a técnica que o Matheus sabe. Então, eu acho que é 2 pontos. É seguir modinhas erradas que não servem pro negócio, e tentar vender um produto que às vezes tu nem sabe que a pessoa não compra por aquilo ali. Ela vem por causa de outra coisa que tu não tem a noção. Esse lance que tu falou da pessoa comprar primeiro você, depois comprar o produto, tem conexão também com algo que eu falei para um vendedor esses dias. Eu falei, cara, troca a foto do teu perfil. Entendeu? Essa foto aqui não passa credibilidade, cara. Tu tá de óculos escuro, uma foto de qualidade ruim, entendeu? Não passa credibilidade. Troca essa foto, cara. Bota uma roupa legal, faz a tua barba, ajeita esse cabelo, toma um banho legal e vai tirar uma foto. Vai numa iluminação natural, cara. Não precisa ter um estúdio pra tu tirar uma foto. É grátis. Entendeu? Vai numa iluminação natural, que é a melhor luz pra foto, né? É melhor do que foto de estúdio, luz de estúdio, tu tá né? numa feira, num evento, o cara faz uma foto ali. Entendeu? Assim, então, isso às vezes é um detalhe. Que, por exemplo, esses dias aconteceu um caso, não vou entrar no detalhe assim, mas aconteceu do cara quase não fechar a venda e eu identifiquei que era por causa disso, cara. Eu falei, cara, ele não tá confiando em ti. Ele não tá te dando moral. Entendeu? Troca essa foto. Né? Faz uma cara de golpe. Entendeu? Entendeu? Não, troca essa foto fato, aí do WhatsApp, cara. Mas olha como é importante, né? Tá alinhado com o objetivo, né? Se eu sou vendedor, um dos meus objetivos é vender. Para eu vender, eu preciso ter as ferramentas para isso. E uma das ferramentas é o meu posicionamento. Eu vou trazer um case muito bacana que foi recente. Eu dei uma mentoria de 1 hora esse dia pra uma moça que ela entrou agora na corretagem de imóveis. Uma corretagem alto padrão que ela tá, né? E ela mostrou um vídeo e tal. Era um vídeo dela abrindo uma porta grande, né? De uma casa em Gramado. E ela, Matheus, tu acha interessante postar isso aqui? Era meio que um making off de erro de gravação. Eu falei assim, olha, se eu fosse investidor dessa casa, eu visse que tu não conseguia abrir uma porta dessa casa, eu não sei se eu ia comprar de ti. Entendeu? E ela me olhou assim e tal. Porque o cara que vai comprar a casa de, sei lá, 6 milhões de reais, será que ele vai confiar numa corretora que não sabe abrir uma porta? De uma casa de 6 milhões, entendeu? Então foi onde ela desbloqueou essa questão. Então, cara, tu tem que entender. Aí volta naquele assunto de entender pra quem tu tá falando, né? O cara é empresário, então tem que me importar como empresário. Putz, eu não fico postando fotos no Stories gelada, coisa de cerveja do momento, ou coisas que não condizem muito com a vida do meu cliente, né? Na ponta. Claro, tem um momento descontraído e tal, mas, cara, tem coisas que tem que ser evitada pra te não perder, né, a tua credibilidade. Exato, muito bem colocado. É uma junção, a imagem vende, né? Eu tive ao longo, assim, dos últimos anos, eu sempre, eu continuo humilde, mas chega um momento que chinelo de dedo não combina mais com eventos, por exemplo, né? Sim. Então, eu assim, até pra pra gente não, vamos dizer assim, criar mau hábito pro cérebro, né? Não vou falar que eu ia falar assim, eu detesto usar terno. Eu não vou criar isso, né? Mas é verdade, eu não prefiro usar terno, mas é a realidade que eu tenho que usar e eu me adaptei a isso. Mas eu prefiro ficar de chinelo de dedo, de bermuda, é muito mais confortável. Todos nós gostamos disso, mais confortável, né? Mas agora vai vender uma franquia de chinelo de dedo. Não tem como, não né? Tem como, né? Sim. Então, assim, faz total diferença, sabe? E os empresários, eles precisam entender isso. E não é sobre ter um terno de 50 mil reais. Não, é sobre se vestir melhor. Cara, às vezes é a mínima coisa, né? Exato, a luz, natural, tudo é gratuito. Mas tudo vem da mentalidade. Sim. Né? Então, deixa eu aqui também agradecer nossos patrocinadores, né? Falando de mentalidade, coisa que eu acho muito legal, que eu conheço o pessoal por trás do Nola.
né? Que é um sistema que foi criado com base na mentalidade. Na mentalidade do quê? Eles tiveram problemas no passado para gerir o seu negócio, né? Restaurantes, e tinham dificuldade de ter sistemas que dessem as informações para eles na área de alimentação. E aí a mentalidade, eu quero fazer dar certo, preciso fazer dar certo. Então, com base nisso, criaram e desenvolveram o NOLA, que é um sistema de gestão de restaurantes, que vão te trazer o DRE, vão te trazer indicadores como CMV, gestão de pedidos, estoque, né? Ele integra, faz a conexão com o iFood, com outras plataformas de pedido. Se você tem um restaurante, né, e quer melhorar o seu nível de gestão na parte de consolidação de dados entre DRE, fluxo de caixa, pagamento de contas, né, que é o fluxo de caixa, de uma forma prática para você olhar para o teu produto e poder ter aí a gestão de uma forma mais otimizada, entre em contato com o NOLA. Vocês vão se surpreender a capacidade que o NOLA pode fazer a diferença no sistema de vocês. E também agradecer o Marcos. Essa semana eu falei com o Marcos, né, nosso parceiro, né, estamos abrindo mais uma loja em São Paulo agora, né, então nossa flagship lá, e o Marcos mandou os equipamentos aqui do Rio Grande do Sul para lá, da MBA Equipamentos, né, então liguei pro Marcos, olha só, preciso resolver uma questão de logística assim, são vários equipamentos, é uma loja gigante, tal. Não, vamos resolver, assim, o Marcos, ele tem a solução para você em qualquer lugar do país, desde açougue, supermercado, restaurante, lancheria, que precisar, fritadeira, condimentadora. E a gente falou assim aqui sobre commodities, né? Ou seja, o Marcos, ele não vende commodities, mas uma bancada, uma fritadeira é commodities, é um equipamento. Mas o Marcos, ele vende solução, porque ele vai falar com você primeiro o que você precisa de fato. Ele vai te ajudar a vender o melhor equipamento para a tua realidade no momento que você tá. Não é só sobre te vender equipamento para você depois estar lá parado, que é o maior erro que a maioria comete. Eu vejo muita gente começando na área de alimentação, principalmente, comprando fritadeira que vai usar daqui a 2 anos. Aí não adianta dizer, mas eu já compro agora porque minha mentalidade é que eu vou vender muito. Não, tua mentalidade é fazer dinheiro. Sim. E esse dinheiro vai te trazer lucro e aí você aumenta a tua capacidade, depois você vende essa usada e compra uma nova quando você precisa. É isso que é mentalidade, mentalidade de prosperidade, né? Então, enfim, Marcos, grande abraço. Uma das formas de prosperar também é você ter capacidade de comunicar de forma assertiva com o teu cliente. E por isso que a Repediu é uma excelente opção para você, que é desse segmento da alimentação também, para poder ter os dados de forma clara e utilizar eles através de envio de mensagens, enfim, para potencializar os resultados. Então, com a Repediu você consegue otimizar o teu lucro. Por quê? Porque com menos investimento em tráfego, tu consegue ter mais resultado através da Repediu. Então, tá aí mais um apoiador, um patrocinador aqui do Bastidores do Lucro. E tem um que tá aqui com nós hoje, né? Olha, esse cara aí, né? A gente falou bastante já por aqui, que se você deseja utilizar o poder da sua marca para vender mais, a gente tem a solução aqui na nossa mesa hoje, né? Através da Sense, o Matheus e toda a equipe dele vai te auxiliar a potencializar os seus resultados. Desde uma criação de um logo, para você transmitir o que você deseja para o teu cliente, para que ele olhe para esse logo e consiga entender de fato o que tua empresa entrega e despertar o desejo de consumo, o desejo de estar por perto dessa marca, até outras soluções que vão te ajudar na parte do teu marketing aí, né? Então o Matheus e a sua equipe aí que criaram toda a identidade visual do Bastidores do Lucro, do Instituto LVO, que é o nosso Instituto de Educação Empresarial também. Então, se você tem uma ideia criativa e quer vender mais, @AsenseCria. Muito bom. Pessoal, estamos chegando quase que na reta final aqui, né? Temos mais alguns minutos. E o assunto tá muito bom. Então aproveita, ó, você que tá precisando dar aquele upgrade. Ah, mas eu já tenho agência já faz tempo. Mas dá uma olhadinha, vê aquilo que pode ser melhorado, entre em contato, né, com o Matheus. Tenho certeza que vai te atender super bem. E, claro, tem um processo, né, é uma coisa que eu acho que admiro muito o Matheus, que ele não, com todo respeito a todo mundo, mas ele não pega qualquer um. Porque justamente tem que dar feeling, né? Tem que se conectar. Ou seja, o cliente, ele precisa fazer sentido nos valores, né? Naquilo que tu acredita. Ou seja, primeiro, mentalidade. Segundo, o cliente ter capacidade de ter crescimento. Porque não faz sentido você atender um cliente que não vai ter... sem entregar. Sem entregar. Então é muito legal isso. Também agradecer o pessoal da Conexo Engenharia. Isso, exatamente. A Conexo Engenharia, que já fez mais de 50 mil metros quadrados de obras entregues. Eles que trabalham em tudo que é tipo de obra, na verdade. Tem as obras aqui, ó.
execução de obras, reformas, gerenciamento de obras, consultoria em construção, orçamento e planejamento, desde obras comerciais, residenciais, reformas. Então, se você deseja melhorar o seu ambiente físico, Conexo Engenharia. Muito bom. E para você que tá agora nos assistindo, né? Já é perto aí já deve ser quase 8 horas aí da noite, né? Olha só. Depende. Que hora é agora? Que hora é agora? Mas qualquer hora é uma Qualquer boa hora para a hora do pastel, né? É isso aí, tem cupom, né? Tem cupom especial para você que está nos assistindo aqui no Bastidores do Lucro, que é o Lucro 10. Você vai ali no Instagram da Hora do Pastel, que é Hora do Pastel Oficial, escolhe a loja mais próxima da sua residência ou do lugar que você vai estar e faça o seu pedido. Na hora de finalizar o pedido, insere o cupom LUCRO10, vai ter um desconto especial para você que nos acompanha aqui no Bastidores do Lucro. E vou te dar uma sugestão, se você está em dúvida de qual pastel escolher, a minha sugestão é o Sabor Galdério. Cara, eu vou te falar, eu já comi muitos pastéis, mas esse é o melhor que eu já comi com toda certeza. Pega o grande se tu tá com fome, mas é o seguinte, te prepara para comer o pastel. Muito bom. Fome aqui já daqui, nós já vamos direto. Eu quero saber se vai chegar daqui um pouco aqui. Mas né? Justo na minha vez, cadê a mesa aqui? É verdade, né? Muito bem. Matheus, se você fazer um story, né, trazer uma linha do tempo ali, o que você acha que foi determinante, né? Antes nós falamos dos desafios, né? Mas o que foi determinante, uma escolha que você teve lá atrás, que foi determinante para te colocar hoje à frente dos negócios que você tá e que tá fazendo essa diferença de fato na tua vida? Cara, eu acredito muito em duas coisas, né? Eu acho que a gente, como a gente tava falando antes, a gente se move por algo. Eu acredito que eu quero servir muitas pessoas, eu quero desfrutar também da vida. E para a parte de negócios agora, eu acredito que a gente sempre tem algo que a gente é lembrado, né? Ah, lembro do Matheus por causa do design, lembro do Giovanni por causa do pastel, lembro do José por causa das vendas. Então, quando a gente, cada vez mais, a gente trabalha esse ecossistema para ser lembrado, eu acho que a gente cria negócios mais sólidos, né? Cria negócios que não dependem de fatores tempo, política, são negócios que as pessoas criam conexões de fato, que a gente estava falando antes, e a gente cria negócios que, cara, são longevos, né? A gente cria negócios que as pessoas vão levar o teu negócio e o teu nome para frente. E isso se torna muito mais fácil. Quando tu tá fazendo algo que tu acredita que tu vai fazer o resto da vida, tu acredita naquilo de fato, tudo se resolve mais fácil. Cara, tu vende mais fácil, tu sabe criar autoridade, tu sabe criar um conteúdo. Ah, Matheus, eu tô num negócio novo, agora não sei criar um conteúdo. Tá, às vezes tu não entendeu de fato o que aquela tua mensagem passa, né? Ou às vezes a pessoa tá num negócio pela grana, simplesmente pela grana, mas ela não sabe da essência por trás que ela tá fazendo aquilo. Então fica mais difícil vender, criar conteúdo, de fazer qualquer coisa. Então são dois fatores, a gente servir, né, alguém e desfrutar um pouco da vida, né, de forma melhor, e o fator de criar um ecossistema, de criar algo que tu deixa um legado. Eu acho que são duas coisas que movem assim. Bom, e agora vem a braba, né? A braba, aquela pergunta pra finalizar, Matheus, aquela que tu sabe, tu já assistiu alguns. Tô treinado, né? Aí tem que mudar a pergunta, vou fazer pra pegar de surpresa. Mas assim, ó, aquela pergunta de final de episódio, né, pra tu conseguir... Mas antes disso, da pergunta, se você assistiu até aqui, meu amigo, e ainda não segue o Bastidores do Lucro no Instagram, né? tá perdendo tempo. Tá perdendo muita coisa. Tem muito corte que o Matheus e a equipe dele faz toda semana só com os melhores trechos dos episódios que tu tá Eu tá aprendo cortando, eu aprendo fazendo os cortes, então. Então, assim, ó, @Bastidores do Lucro Podcast no Instagram. E se você tá assistindo pelo YouTube, faz o seguinte, pausa, ou nem precisa nem pausar, né? Só clica ali em seguir, em se inscrever, na verdade, né? Inscrever-se, clica ali, te inscreve e já tem um sininho ali, ativa as notificações para receber esse conteúdo, porque toda quarta-feira às 18 horas a gente tem um novo episódio do Bastidores do Lucro, sem falar nos cortes diários que a gente posta no YouTube. E no Spotify, se você está no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar programa e dá 5 estrelas se você gostou do programa, para o Spotify entregar isso aqui para mais gente. Até porque aqui no Spotify você pode seguir também, ativar as notificações, e toda quarta-feira vai ter o episódio às 18, só que no Spotify tem algo especial. Tem. Todos os dias, é isso mesmo, você não entendeu errado.
todos os dias, às 7 da manhã, tem um áudio. Um áudio de 1, 2 minutinhos, algo rápido, mas certeiro, com aquele insight para você dar aquele gás no início do dia. Eu, essa hora, normalmente já tô voltando da minha partida de tênis, eu já pego, eu jogo cedo, né, Giovanni? É isso aí, que é resultado, é isso aí. Esse tempo eu ouvi que o Pablo Marçal falou de meter pressão no sol, né? Vai meter pressão no sol. Falei, eu vou meter pressão no sol, então. É 5h50 da manhã, 5h45, tô chegando na quadra, 6 horas até umas 7 e pouquinho eu jogo normalmente. E aí eu já volto para casa ouvindo o ponto de virada, que é aquele áudio certeiro todos os dias às 7 da manhã, disponível exclusivamente no Spotify. Vai a pergunta final, vou deixar para ti, Giovanni. Muito bom. Matheus, olhando para a palavra lucro, que por sinal está muito bem desenhada, né? Olha essa qualidade aí. Espetáculo, né? Olha só. Fala um pouquinho Posso modéstia. Fala um pouquinho da construção do bastidores do lucro da marca aí. Vamos lá. Bom, entendendo, partindo do princípio que a gente quer trazer um podcast, quer trazer uma cultura de crescimento para nossa audiência, a gente tem vários elementos que representam isso, né? A flash, o ponteiro e tal. Mas o principal foi tentar criar algo que seja lembrado e ficar marcante para a audiência. Quando a pessoa lembrar, eu preciso consumir um conteúdo que me agregue e que me coloque no próximo nível, eu precisei transmitir isso na imagem, né? Então, todas as peças que a gente faz, tanto para o LVO, tanto para os bastidores, eu quis passar a questão do crescimento, não só como empresarial, mas como pessoa. Então, tá muito evidenciado isso. E essa foi a principal coisa que eu cuidei, né? E lembrei do empresário na hora de criar a identidade. Muito bom. A flecha traz essa ideia de ascensão. Cores, o degradê saindo de baixo mais escuro. Vários elementos ali. O microfone, remetendo ao podcast, que é o principal, né? Sim. Vamos dizer assim, é o principal produto do Bastidores do Lucro, porque na verdade tem outras coisas ainda que a gente não vai revelar, que vão ser utilizadas através da marca Bastidores do Lucro, né? Mas enfim, muito bom. Muito bom. E então o lucro? E aí? Então, lucro pra mim, cara, ele volta muito naquela questão minha que eu falo do servir. Eu acho que quando chega no final do dia, tu trabalhou, sei lá, a gente tem muito disso, a gente trabalha sem ver as horas às vezes, mas quando chega no final do dia, tu fala com teus irmãos, com a tua mãe, com o cônjuge em casa e fala, hoje eu fiz uma coisa muito bacana. Hoje eu trabalhei com o Giovanni, com o Josué. Eu acho que no final do dia, tu poder falar com orgulho e, claro, poder desfrutar com a parte monetária também. Mas isso é o principal, sabe? Tu chegar ou poder desfrutar dessa felicidade. Eu gosto muito do filme A Procura da Felicidade. E tem aquele trecho que ele fala lá, essa parte que aparece no áudio, essa pequena parte é a parte feliz da minha vida e tal. Eu acho que o empresário ele tem que ser movido por algo maior, senão ele não aguenta a pressão. Então muito isso bom. aí pra mim. Lucro é desfrutar, então, Matheus. Desfrutar e ser movido por algo maior para aguentar a pressão. Senão não aguenta a pressão. Muito bom. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Espero você no próximo episódio do Bastidores do Lucro. Matheus, obrigado pela tua participação, cara. Estou muito feliz. Foi uma honra nossa também. E com certeza contribuiu. E eu não tenho dúvida de que mais pra frente nós vamos ter um retorno do Matheus aqui para trazer mais informações. Eu agradecendo o convite de vocês. Para mim é uma honra também, tanto para a empresa quanto para os negócios. Eu acho que tá perto de vocês, a energia que vocês passam de prosperidade e energia, eu acho que todo mundo que quer algo melhor para a vida tem que vivenciar pessoas que têm essa energia. Então, agradeço o convite e espero poder ter contribuído com a audiência. Muito bom. Pessoal, até semana que vem. Assistam, nos seguem lá no Instagram. E compartilhe esse conteúdo para mais pessoas assistirem também. Até mais. Até mais. Valeu.